Pessoal, aqui é Isaac Lira e hoje eu vou continuar falando sobre as orcas, mas hoje eu vou falar sobre as estratégias de caça delas. Isso, como eu falei no vídeo anterior, varia de bando para bando. Para caçar um cardume de peixes pequenos, algo como um carrossel de bolhas funcionaria. Elas rodam em volta dos peixes até eles ficarem tontos, usam o sonar para atordoá-los e aí comem eles. Para caçar focas, vocês já devem ter visto aquele vídeo de foca em cima do gelo e as orcas se juntando para fazer uma onda e derrubar a foca de cima da pedra de gelo ou quebrar o gelo, porque elas são muito pesadas para subir no gelo e pegar ela. Se juntam 3 ou mais orcas e a pedra de gelo que tem uma foca, elas vêm nadando o mais rápido possível e tentam fazer uma onda para derrubar a foca de cima da pedra de gelo para que eles possam pegá-las. Também há estratégias para caçar animais de grande porte, como por exemplo o tubarão branco. Se o tubarão branco se vira de cabeça para baixo, ele entra em uma espécie de coma e a orca sabe disso. Então ela vira ele de cabeça para baixo e vai direto no fígado dele, porque é a parte mais nutritiva, como eu falei no vídeo anterior. Se quiser saber mais, vai lá e dá uma passada lá para ver, que eu explico bastante sobre a alimentação delas, o que elas comem. Isso também para caçar animais maiores ainda, como por exemplo baleias jubartes, baleias azuis, cachalotes. As baleias jubartes, elas são animais muito grandes e que precisam sair da água para respirar, assim como as próprias orcas, que elas têm aquele furo, é o espiráculo na cabeça dela, é o nariz dela, é o respiradouro, ela tem que sair da água para respirar. A orca consegue ficar até 15 minutos embaixo d'água. A cachalote consegue ficar mais tempo ainda, a jubarte também, a baleia azul, mas é com estratégia que eles conseguem vencer. Para caçar uma baleia azul, elas empurram a baleia azul para baixo, dependendo do bando. A estratégia, por exemplo, um bando tem a estratégia de empurrar ela para baixo, para que ela não consiga sair da água para respirar e morra afogada, morde as barbatanas ou até virando de cabeça para baixo. Já por outro lado, outro bando pode ter a estratégia ao contrário, empurrar ela para cima para que ela não possa se virar de cabeça para baixo e nadando até o fundo, porque as orcas não podem nadar tão fundo. Elas até podem, mas elas escolhem ficar não tão fundo, porque como eu falei, elas precisam respirar e elas decidem ficar no raso para que, não tão raso assim, uns 200 metros de profundidade, para que elas consigam voltar nadando para respirar. E se elas ficar muito no fundo, talvez elas não consigam voltar a tempo e se afoguem. Orcas, por exemplo, varia de bando em bando a caça delas. Elas caçam do jeito de bando em bando. Os mais velhos do bando dizem para os mais jovens, caçam assim, tipo, uma caçada com 70 orcas. Uns 30 deles vão ser jovens que ainda não sabem caçar. E os mais velhos estão dizendo, ensinando, tipo, olha, é assim que se caça, o jeito que a gente caça, vocês têm que aprender. As orcas que ordenam o ataque geralmente são fêmeas, porque elas precisam alimentar os filhotes, precisam dar comida para eles, né? Ensinar os jovens. Geralmente é a fêmea que manda no bando, sempre tem uma fêmea que é a matriarca. Os machos também ajudam, mas as participações de fêmeas são mais comuns em ataques. Por exemplo, a cachalote é muito mais raro uma orca atacar uma cachalote, porque elas também vivem em bandos e também são animais muito inteligentes. Então, elas só atacam filhotes ou fêmeas grávidas, animais doentes. Doentes não, porque elas podem pegar doença, digamos assim. Animais fracos, sabe? Filhote, uma fêmea grávida. Aí elas caçam uma estratégia e que geralmente dura essas caçadas entre baleias grandes, azul, baleia cachalote, jubarte, duram entre 4 a 7 horas
para que a caçada se finalize, para que o animal morra e as orcas possam comer. Geralmente, isso demora bastante e a cachalote tem também estratégias de caça, por isso que a orca é mais raro atacar a cachalote do que outros animais. Golfinhos, por exemplo, elas correm atrás dos golfinhos, se pulam junto com eles ao mesmo tempo para bater neles quando eles estiverem fora d'água e bater neles para ele cair, sabe? Aí, a alimentação delas varia de bando para bando, a estratégia de caça também. E é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo falando. E no próximo, também sobre as orcas, eu falo sobre os dialetos dela. Pessoal, aqui é Isaac Lira e hoje eu vou continuar falando sobre as orcas. Mas hoje eu vou falar sobre as estratégias de caça delas. Isso, como eu falei no vídeo anterior, varia de bando para bando. Para caçar um cardume de peixes pequenos, algo como um carrossel de bolhas funcionaria. Elas rodam em volta dos peixes até eles ficarem tontos, usam sonar para atordoá-los e aí comem eles. Para caçar focas, vocês já devem ter visto aquele vídeo de foca em cima do gelo e as orcas se juntando para fazer uma onda e derrubar a foca de cima da pedra de gelo ou quebrar o gelo, porque elas são muito pesadas para subir no gelo e pegar ela. Se juntam 3 ou mais orcas e a pedra de gelo que tem uma foca, elas vêm nadando o mais rápido possível e tentam fazer uma onda para derrubar a foca de cima da pedra de gelo para que elas possam pegá-las. Também há estratégias para caçar animais de grande porte, como por exemplo o tubarão branco. Se o tubarão branco se vira de cabeça para baixo, ele entra em uma espécie de coma e a orca sabe disso. Então ela vira ele de cabeça para baixo e vai direto no fígado dele, porque é a parte mais nutritiva, como eu falei no vídeo anterior. Se quiser saber mais, vai lá e dá uma passada lá para ver, que eu explico bastante sobre a alimentação delas, o que elas comem. Isso também para caçar animais maiores ainda, como por exemplo baleias jubartes, baleias azuis, cachalotes. As baleias jubartes, elas são animais muito grandes e que precisam sair da água para respirar, assim como as próprias orcas, que elas têm aquele furo, é o espiráculo na cabeça dela, é o nariz dela, é o respiradouro, ela tem que sair da água para respirar. A orca consegue ficar até 15 minutos embaixo d'água. A cachalote consegue ficar mais tempo ainda, a jubarte também, a baleia azul, mas é com estratégia que eles conseguem vencer. Para caçar uma baleia azul, elas empurram a baleia azul para baixo, dependendo do bando. A estratégia, por exemplo, um bando tem a estratégia de empurrar ela para baixo, para que ela não consiga sair da água para respirar e morra afogada, morde as barbatanas ou até vira ela de cabeça para baixo. Já por outro lado, outro bando pode ter a estratégia ao contrário, empurrar ela para cima para que ela não possa se virar de cabeça para baixo e nadando até o fundo, porque as orcas não podem nadar tão fundo. Elas até podem, mas elas escolhem ficar não tão fundo, porque como eu falei, elas precisam respirar e elas que decidem ficar no raso para que, não tão raso assim, uns 200 metros de profundidade, para que elas consigam voltar nadando para respirar. E se elas ficar muito no fundo, talvez elas não consigam voltar a tempo e se afoguem. Orcas, por exemplo, varia de bando em bando a caça delas. Elas caçam do jeito de bando em bando. Os mais velhos do bando dizem para os mais jovens, caçam assim, tipo, uma caçada com 70 orcas. Uns 30 deles vão ser jovens que ainda não sabem caçar. E os mais velhos estão dizendo, ensinando, tipo, olha, é assim que se caça, o jeito que a gente caça, vocês têm que aprender. As orcas que ordenam o ataque geralmente são fêmeas, porque elas precisam alimentar os filhotes, precisam dar comida para eles, né? Ensinar os jovens.
Geralmente é a fêmea que manda no bando, sempre tem uma fêmea que é a matriarca. Os machos também ajudam, mas as participações de fêmeas são mais comuns em ataques. Por exemplo, a cachalote é muito mais raro uma orca atacar uma cachalote, porque elas também vivem em bandos e também são animais muito inteligentes. Então, elas só atacam filhotes ou fêmeas grávidas, animais doentes. Doentes não, porque elas podem pegar doença, digamos assim. Animais fracos, sabe? Filhote, uma fêmea grávida. Aí elas caçam uma estratégia e que geralmente dura essas caçadas entre baleias grandes, azul, baleia cachalote, jubarte, duram entre 4 a 7 horas para que a caçada se finalize, para que o animal morra e as vacas possam comer. Geralmente isso demora bastante e a cachalote tem também estratégias de caça, por isso que a orca é mais raro atacar a cachalote do que outros animais. Golfinhos, por exemplo, elas correm atrás dos golfinhos, se pulam junto com eles ao mesmo tempo para bater neles quando eles estiverem fora d'água e bater neles para ele cair, sabe? Aí, a alimentação delas varia de bando para bando, a estratégia de caça também. E é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo falando. E no próximo, também sobre as orcas, vou falar sobre os dialetos dela. Pessoal, aqui é Isaac Lira e hoje eu vou continuar falando sobre as orcas. Mas hoje eu vou falar sobre as estratégias de caça delas. Isso, como eu falei no vídeo anterior, varia de bando para bando. Para caçar um cardume de peixes pequenos, algo como um carrossel de bolhas funcionaria. Elas rodam em volta dos peixes até eles ficarem tontos, usam sonar para atordoá-los e aí comem eles. Para caçar focas, vocês já devem ter visto aquele vídeo de foca em cima do gelo e as orcas se juntando para fazer uma onda e derrubar a foca de cima da pedra de gelo ou quebrar o gelo, porque elas são muito pesadas para subir no gelo e pegar ela. Se juntam 3 ou mais orcas e a pedra de gelo que tem uma foca, elas vêm nadando o mais rápido possível e tentam fazer uma onda para derrubar a foca de cima da pedra de gelo para que elas possam pegá-las. Também há estratégias para caçar animais de grande porte, como por exemplo o tubarão branco. Se o tubarão branco se vira de cabeça para baixo, ele entra em uma espécie de coma e a orca sabe disso. Então ela vira ele de cabeça para baixo e vai direto no fígado dele, porque é a parte mais nutritiva, como eu falei no vídeo anterior. Se quiser saber mais, vai lá e dá uma passada lá para ver, que eu explico bastante sobre a alimentação delas, o que elas comem. Isso também para caçar animais maiores ainda, como por exemplo baleias jubartes, baleias azuis, cachalotes. As baleias jubartes, elas são animais muito grandes e que precisam sair da água para respirar, assim como as próprias orcas, que elas têm aquele furo, é o espiráculo na cabeça dela, é o nariz dela, é o respiradouro, ela tem que sair da água para respirar. A orca consegue ficar até 15 minutos embaixo d'água. A cachalote consegue ficar mais tempo ainda, a jubarte também, a baleia azul, mas é com estratégia que eles conseguem vencer. Para caçar uma baleia azul, elas empurram a baleia azul para baixo, dependendo do bando. A estratégia, por exemplo, um bando tem a estratégia de empurrar ela para baixo, para que ela não consiga sair da água para respirar e morra afogada, morde as barbatanas ou até vira ela de cabeça para baixo. Já por outro lado, outro bando pode ter a estratégia ao contrário, empurrar ela para cima para que ela não possa se virar de cabeça para baixo e nadando até o fundo, porque as orcas não podem nadar tão fundo. Elas até podem, mas elas escolhem ficar não tão fundo, porque como eu falei, elas precisam respirar e elas que decidem ficar no raso para que, não tão raso assim, uns 200 metros de profundidade, para que elas consigam
voltar nadando para respirar. E se elas ficar muito no fundo, talvez elas não consigam voltar a tempo e se afoguem. Orcas, por exemplo, varia de bando em bando a caça delas. Elas caçam do jeito de bando em bando. Os mais velhos do bando dizem para os mais jovens, caçam assim, tipo, uma caçada com 70 orcas. Uns 30 deles vão ser jovens que ainda não sabem caçar. E os mais velhos estão dizendo, ensinando, tipo, olha, é assim que se caça, o jeito que a gente caça, vocês têm que aprender. As orcas que ordenam o ataque geralmente são fêmeas, porque elas precisam alimentar os filhotes, precisam dar comida para eles, né? Ensinar os jovens. Geralmente é a fêmea que manda no bando, sempre tem uma fêmea que é a matriarca. Os machos também ajudam, mas as participações de fêmeas são mais comuns em ataques. Por exemplo, a cachalote é muito mais raro uma orca atacar uma cachalote, que elas também vivem em bandos e também são animais muito inteligentes. Então, elas só atacam filhotes ou fêmeas grávidas, animais doentes. Doentes não, porque elas podem pegar doença, digamos assim. Animais fracos, sabe? Filhote, uma fêmea grávida. Aí elas caçam uma estratégia e que geralmente dura essas caçadas entre baleias grandes, azul, baleia cachalote, jubarte, duram entre 4 a 7 horas para que a caçada se finalize, para que o animal morra e as vacas possam comer. Geralmente isso demora bastante e a cachalote tem também estratégias de caça, por isso que a orca é mais raro atacar a cachalote do que outros animais. Golfinhos, por exemplo, elas correm atrás dos golfinhos, se pulam junto com eles ao mesmo tempo para bater neles quando eles estiverem fora d'água e bater neles para ele cair, sabe? Aí a alimentação delas varia de bando para bando, a estratégia de caça também. E é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo falando. E no próximo também sobre as orcas, vou falar sobre os dialetos dela.